Olá, meu nome é Sandro e hoje vou falar como se deve ser feita a interpretação dos sutras. Em primeiro lugar, você deve estar consciente que um sutra não é como uma Bíblia cristã, ou seja, os fatos que estão ali relatados não devem ser encarados como históricos, mas sim com uma linguagem alegórica, simbólica ou poética. Você deve tentar compreender o mito por detrás do conto relatado, e não encará-lo como os cristãos fazem com a Bíblia, achando que aquilo ali aconteceu de fato. Logo, o budista não deve interpretar o sutra como o cristão faz com a Bíblia, quando ele acredita que a concepção virginal de Jesus realmente aconteceu, que Jesus e Pedro andaram sobre as águas, que Lázaro ressuscitou depois já de estar apodrecendo, ou que, sei lá, Moisés abriu o Mar Vermelho, ou Jonas ficou 3 dias dentro da barriga de um peixe e foi expelido. Então, o budista, ao encarar os fatos espetaculares, digamos assim, que acontecem no Sutra, como os bodhisattvas que saem das concavidades da Terra, a Terra abre, os bodhisattvas saem ali de dentro, ou quando aparece o Buda soltando um raio por entre as sobrancelhas, por exemplo, ou quando diz que ele foi um servo numa vida passada, ou coisas desse tipo, não devem ser entendidas como fatos, mas sim como uma linguagem simbólica, poética, alegórica. A mesma coisa com a questão do renascimento, quando diz que há várias vidas, que nasceu num corpo de um outro animal, de uma outra pessoa, etc. Isso, na verdade, não são fatos históricos, são apenas formas de se passar uma mensagem maior. Outra coisa que o budista deve fazer ao interpretar as escrituras é não achar que a verdade está escrita nos sutras de maneira dogmática, mas ele deve procurar a verdade não nas escrituras, mas na realidade, e não o contrário. Quando você acha que quando você acredita que dogmaticamente a verdade está nas escrituras, você vai fazer o que as pessoas, os fundamentalistas, têm feito. É tentar adaptar a realidade às escrituras, e não ao contrário, não as escrituras à realidade. Por isso surgem aquelas excrescências, como a ideia da Terra plana, por exemplo, em que alguns textos da Bíblia dão a entender que a Terra não é esférica, a Terra é plana. Então as pessoas ignoram todas as evidências científicas, acreditando dogmaticamente numa escritura, e ela quer adaptar a realidade à escritura e não ao contrário. Nós temos que ter em mente que as escrituras são tentativas de alguns sábios de se interpretar a realidade, da mesma forma que nós estamos tentando interpretar a realidade e que cada um de nós deve tentar interpretar. Então, nas escrituras você vai encontrar erros e acertos. É óbvio que, como são pessoas, no caso dos sutras budistas, pessoas muito sábias que escreveram, você encontra muitas verdades ali, mas você também tem que estar ciente que pode encontrar alguns erros. Por exemplo, tem um sutra budista que diz que não se pode comer cebola nem alho, porque eles são afrodisíacos. Hoje nós sabemos que isso não é verdade, que esses alimentos podem ser consumidos. Buda falou isso na época porque os monges fazem voto de celibato. Ou seja, se eles comessem essas verduras, seria mais difícil deles manterem os votos que fizeram. Mas hoje sabe-se que isso não tem nada a ver, como eu disse, e então esse seria um ensinamento que foi derrubado pela realidade. Outros acontecimentos e outros ensinamentos podem passar pelo mesmo processo, porque o budismo, o objetivo do budista é encontrar a verdade, não é acreditar dogmaticamente numa escritura. Outra coisa que o budista deve ter em mente ao interpretar as escrituras é que existem alguns ensinamentos temporais e outros atemporais. Por exemplo, muitos ensinamentos do Vinaya eram válidos apenas para aquele contexto em que foram escritos. Por exemplo, os monges poderiam almoçar somente até o meio-dia. Hoje em dia essa regra não faz mais sentido. Então não se pode se apegar a algumas regras e alguns rituais que não estão mais relacionados com o nosso contexto.
outras verdades, como por exemplo as paramitas, a generosidade, compaixão, paciência, são verdades atemporais, que por mais que o tempo passe, elas são válidas e são virtudes que elevam o espírito humano. Mas já regras de usos e costumes, regras monásticas locais, elas não devem ser interpretadas como realidades para nós atualmente. Os textos budistas devem ser usados para reflexão e para o entendimento de como se deu a fundação do budismo e a evolução dessa religião. Não devem ser entendidos, mais uma vez repito, de maneira dogmática, como uma verdade absoluta que não possa ser questionada ou repensada. E é exatamente esse espírito que nós devemos ler as Escrituras e olhar para a realidade, com um espírito cético realmente. Nós não precisamos de uma fé cega como acontece no cristianismo. Nós temos que usar do bom senso e do questionamento e do ceticismo para podermos comparar o que estamos lendo com a realidade e não acreditarmos em histórias mitológicas como se fossem fatos. Por que nós temos que analisar as Escrituras assim? Porque não há evidência alguma, por exemplo, que, sei lá, dentro do cristianismo, que Jesus ressuscitou. As pessoas acreditam nisso cegamente como um dogma. Como que a gente vai fazer isso, acreditar em algo, um conto que veio sendo falado de pessoas para pessoas e sem nenhuma evidência? Como você pode acreditar assim? Isso não tem respaldo na realidade. Todos esses milagres, as coisas fantasiosas e fabulosas que vemos nas escrituras religiosas, de forma geral, elas não acontecem assim todos os dias. A gente não vê uma pessoa ressuscitando, uma pessoa indo aos céus, flutuando, andando nas águas. A gente não vê isso todo dia. Isso não tem respaldo na realidade. Então não faz sentido a gente acreditar nisso cegamente quando contado pra gente, assim, acredito, isso aconteceu, pois não há nenhuma evidência na realidade que ateste isso. Então nós temos que pensar assim, será que isso aconteceu? Será que realmente o Jonas ficou dentro da barriga da baleia lá 3 dias? Será mesmo que Buda soltou um raio entre as sobrancelhas e iluminou toda a assembleia? Será mesmo que existiam aqueles animais meio ave, meio humanos andando no meio da congregação budista? Tipo, a gente não pode acreditar que isso é histórico. Isso é como se você estivesse aniquilando sua própria razão e sua própria consciência. Então você deve interpretar essas passagens de forma alegórica. Dentro do cristianismo, a maioria interpreta essas passagens de forma histórica, como fatos reais, como eu disse. Em apenas 2 casos em que isso não acontece, que seria no budismo gnóstico, que tem uma interpretação mais de maneira alegórica e metafórica dos escritos, e também uma outra interpretação que eu li de um teólogo chamado Rudolf Bultmann, protestante, que também tenta desmistificar os relatos bíblicos, tentando extrair deles apenas a mensagem essencial. Se você é cristão e tem curiosidade de conhecer uma interpretação diferente da cristã, né, comum, então eu indico essas 2 formas de interpretação cristã. Eu fico com os sutras, é claro, pois acredito que eles todo budista já parte do pressuposto que a historicidade daquilo é irrelevante, né? Pois nós buscamos a essência do Dharma que está nas entrelinhas daquelas narrativas. Entenda que a verdade não está numa escritura, não é revelada. Dentro do budismo, a verdade já está dentro da nossa mente. E pela meditação, pela introspecção, pelo estudo, pelo questionamento, pela ciência e por vários outros métodos, nós estamos procurando a verdade. É assim que o budista busca a verdade. Tem uma parábola no Sutra do Lótus em que um amigo do mendigo borda na roupa dele enquanto ele está dormindo uma joia. Esse se levanta e continua mendigando e sobrevivendo das migalhas que as pessoas ofereciam a eles na rua. Mas em nenhum momento ele apalpou a si mesmo, a sua roupa, e percebeu que ele já era milionário, que tinha ali dentro uma joia gravada ali, bordada em sua roupa.
Então a gente é a mesma coisa, nós não temos que buscar a verdade lá fora, em escrituras, em líderes religiosos, em religiões, quando a verdade está aqui dentro. Tudo bem, essas coisas podem ajudar a gente de certa forma, mas a verdade está aqui. Então enquanto a gente não olhar para dentro de si, para dentro da nossa mente, a gente não vai encontrar essas respostas. Nós já temos bordado dentro da nossa mente essa joia que é a natureza de Buda. Então é assim que as escrituras devem ser interpretadas, com uma ideia de que elas podem te levar à reflexão, mas que elas não trazem a verdade de forma dogmática, e que essa verdade está dentro de nós. Então por hoje seria isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem e até a próxima.